Vamos para o livro de Ruth. E nós vamos então, vamos fazer bastante pulos aqui, né? Vamos pular bastante para a gente poder concentrar, né, condensar tudo nessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: quando os juízes ainda julgavam nos dias em que houve uma fome na terra, certo homem de Betlehem foi viver no território de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimelech. O nome de sua mulher era Naomi, ou Noemi. E seus 2 filhos chamavam Marlon e Quilion. Eles eram Efratim, de Betlehem e Judá. Chegaram à planície de Moabe e estabeleceram-se ali. Vamos fazer uma pausa breve aqui. Os nomes aqui hoje são muito importantes. Amém? Há uma mensagem muito importante nos nomes dessas pessoas. Vamos tentar entender nomes agora. Quando os juízes julgavam na terra de Israel, acredita-se que esse fato ocorreu nos dias ainda do profeta Samuel. Por quê? Olha só, houve uma fome na terra, e certo homem de Betlehem, é uma contradição, né? A casa do pão, estava faltando comida. Um homem de Betlehem foi viver no território de Moabe, terra dos moabitas. Então aqui já começa um problema que a gente não consegue descobrir por quê. Olha só, houve uma fome em Judá e aquela família resolveu ir para as terras de Moabe por causa da fome. Tomaram a atitude correta, não tomaram a atitude correta, não temos como a gente saber. Mas, como o próprio salmo que cantaram aqui, 113, se não me falha a memória, Deus se abaixa, ele se reclina, né, para os seus servos. E tem outras coisas que eu não vou lembrar agora da letra, mas Deus, ele vai exaltar aquele que lhe serve. Talvez foi uma estratégia necessária, não sabemos o que ocorreu. Porém, veja só, ele e sua mulher e seus 2 filhos, né, foram para Betlehem. O nome dele era Elimelech. O que é Elimelech? Em hebraico, Eli, né, se remete a Deus. Melech, rei. Então, o nome que deram para esse homem quando ele nasceu era Deus é meu rei. Esse era o nome dele. É um nome muito interessante, porque nos dias do profeta, o que acontecia ali? O povo disse: dai-nos um rei. Nós queremos um rei como as outras nações. E alguém tem um filho e coloca: meu Deus é rei. Eu não preciso de outro rei. Amém? É um nome profético. Agora, esse homem, ele casa com Noemi, que significa minhas delícias. Então, são 2 nomes bonitos e abençoados. Porém, olha o nome dos filhos deste casal. O nome de sua mulher era Naomi, e seus 2 filhos chamavam Marlon e Quilion. Marlon, acho que quer dizer doente. Olha o nome. Era muito característico de Israel dar o nome para as crianças de acordo com a necessidade, de acordo com a situação que as pessoas estavam vivendo. Por algum motivo, esse homem se chamava doente. E o seu irmão chamava Quilion, que quer dizer desfalecimento. Que 2 nomes terríveis. Complicado. Não sabemos o que estava acontecendo. Mas tem uma coisa que eu quero dizer aqui. Naqueles tempos,
era muito comum as pessoas usarem o nome dessa forma, né? Tanto que quando morre, tem um personagem, agora me fugiu o nome, tem um personagem bíblico que morreu no parto, Raquel morreu no parto, ele ia dar como? Benoni, né? Filho da minha aflição, mas ele não aceitou, ele mudou o nome. Então, geralmente, usam-se muito esses nomes. Então, quando muitas coisas na Bíblia, é que na Bíblia, nossa tradução está muito judiada, né? Então, você lê nomes que você não vê, mas se você pegar do original, você já sabe o que aquela pessoa vai fazer. É o caso de Caim, que é aquele que vira a nuca para a vida. Se você pegar a pictografia, vai dar isso. Ele vira a nuca para a vida. Tipo assim, a vida está aqui, ele vira as costas para a vida. É o homem que mata o seu irmão. Ele mata, ele despreza a vida. Então, o hebraico tem muito dessas coisas. É bastante interessante. Só que hoje, ninguém vai colocar o nome no seu filho de doente, enganador, né? Jacó, né? Então, ninguém vai colocar esses nomes. Mas na nossa vida, a gente tem como saber aonde a gente está se metendo. Por quê? São pelas ações, pelas atitudes. Muitas pessoas são enganadas hoje porque elas quiseram acreditar numa mentira. Que se ela avaliasse friamente, ela ia saber, opa, isso aqui está muito fácil, isso aqui é um golpe. Isso aqui está muito, uma discrepância muito grande, tem alguma coisa errada aqui. Então, na nossa vida, se a gente observar o comportamento, se nós observarmos as situações, se nós observarmos os nossos próprios atos, o que eu vou fazer está de acordo com a palavra ou não? Se não está dentro da orientação de Deus, é como um nome ruim aqui na Bíblia. Isso vai começar ruim, vai começar torto e vai terminar torto. O problema é que muitas pessoas pensam, eu vou começar torto, mas lá na frente vai estar tudo certo pela fé. Não é isso que a Bíblia diz. Há situações que nós já determinamos para nossas vidas, olhando os sinais. Naquele tempo era o nome, hoje são sinais. Voltando para a palavra. Eles saíram então de Betlehem, da casa do pão, por causa que não havia pão, e foram para Moabe. Chegaram à planície de Moabe e estabeleceram-se ali. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela foi deixada, ela e os seus 2 filhos. Aqui começa um fato triste na vida de Noemi. Ela perde o seu marido, ela se torna uma viúva. Uma viúva naqueles tempos, era tão cruel a situação, que foi o que Noemi passou. A viúva, ela não tinha direito de resgatar as suas terras. Ela não podia. Se ela não tivesse um homem na família para resgatar as terras, ela virava uma mendiga. Não tinha recurso, não tinha o que fazer. Só que ela tinha 2 filhos. Aí, por isso, a lei do levirato. Uma mãe sempre tem que ter um filho. Deus pensou em tudo. Só que aí, esses filhos têm 2 nomes estranhos, né? Desfalecendo e doente. E os 2 morrem. Olha a situação. Muito bem, vamos lá. Ela foi deixada, ela e seus 2 filhos. Eles arranjaram esposas entre as mulheres de Moabe. Uma coisa que aqui também são mistérios que a gente não pode julgar as pessoas e a gente também tem que saber equilibrar. Não era nada viável casar-se com uma mulher. O que eram as mulheres de Moabe? De onde saiu o povo de Moabe? Ora, de um incesto, quando o justo Ló, lembra que eu já trouxe essa palavra aqui, há 2 tipos, pelo menos, né, filtrando bastante, há 2 tipos de justo na Bíblia. O justo Abraão e o justo Ló. O justo Abraão traz a descendência de Yeshua. O justo Ló traz os moabitas, inimigos do povo de Deus.
porque ele foi enganado. Mas como pode ser um justo enganado? Tem um monte aí sendo enganado. Tem um monte de gente com muito boa intenção sendo enganado pela religião. Está cheio. Então, o que acontece? Esse homem, essas mulheres, inclusive, foram utilizadas para uma doutrina que existe hoje, a doutrina de Balaão. Apocalipse fala dela, para não praticar a doutrina de Balaão. Qual foi a doutrina de Balaão? Ele usou as mulheres de Moabe para seduzir os homens para a prostituição, para levar eles para adorar outro Deus. Para anular a Torá. Então, não era nada viável isso, um casamento. E Ló e Abraão, outro perfil de Ló e Abraão. Abraão, quando ele vê que ele está envelhecendo, o filho dele precisa casar, que já estava com 40 anos, ele pega e ele faz o quê? Ele pega o seu servo, faz ele fazer um juramento, fala, você vai buscar uma filha para mim lá dos meus parentes, para todo mundo ficar dentro da palavra de Deus. Olha o cuidado. E Ló? O que Ló fez? Estava lá, acredito que depois que ele estava nos portões de Sodoma. Dos portões de Sodoma, houve aquela guerra dos 4 reis contra 5, foi levado todo mundo escravo, como espólio de guerra, ele, a família também. Abraão foi lá, resgatou eles. Ok. Eu acredito que ele ganhou uma moralzinha ali. E aí ele começa, provavelmente, a morar dentro de Sodoma. Apesar da má fama de Sodoma, Ló sempre foi muito escorado. Era em Abraão, agora ele está ali nos muros de Sodoma. E ali em Sodoma, ele vai arrumar casamento para suas filhas. Aonde ele vai buscar casamento para as filhas? Em Sodoma. Ele faz um contrato de casamento para cada uma das suas filhas com 2 sodomitas. Mas a Bíblia diz, ele era justo, na sua forma, mas não era justo com Abraão. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão de ser justo. Muitos homens justos morreram no deserto dos 40 anos. Eram justos, Deus cuidou dos 40 anos, mas não tinha plano de passar para a Terra Prometida. Então nós queremos passar para a Terra Prometida. Amém? Então, esses homens casaram com essas 2 moças moabitas. E tudo bem, está casado. Vamos ver. Aí, veja o que diz. Então, arranjaram esposas dentre as mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, ou Orpa. Aí na Bíblia cristã está comum. Orfa, né? Orfa. O que quer dizer Orfa? Gazela. Nome tranquilo aí, Gazela. E o nome da outra era Ruth, que quer dizer amizade. Olha só o nome de Ruth, a mulher que abraçou a sua sogra, amizade. A outra era Gazela, deu no pé. Então, parece brincadeira, né? Mas olha, está aqui, está na Bíblia, não tenho culpa, não fui eu que escrevi, né? Então vamos lá. Aí diz assim, e a outra chamava Ruth. Elas viveram ali durante cerca de 10 anos. Então Mahlon e Quilion morreram, e a mulher ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela se preparava para voltar para a planície de Moabe, com as suas noras, pois na planície de Moabe, ela ouviu que Deus, Adonai, dera atenção ao povo ao lhe dar comida. Deixou o lugar onde estava com suas 2 noras e tomou estrada de volta para Judá. Então ela viu que a fome havia passado na sua região, já tinha acontecido tudo aquilo ali, mais 10 anos só com os filhos casados, mais muito tempo ali, ela volta com as suas 2 noras. Teoricamente, era uma obrigação da nora cuidar da sogra, obrigado. Era uma obrigação elas cuidarem. Mas Noemi era uma pessoa muito boa de coração. Ela sabia qual seria o destino dessas mulheres. Então Noemi, ela pensa no melhor para elas. Ela se vê afligida
pela perda do marido, pela perda dos filhos, mas ela não acha que é correto que os outros morram junto com ela, vamos dizer assim, que os outros sofram junto com elas. E ela fala para elas: minhas filhas, vão, vocês são jovens, vocês se casam novamente, vocês refazem a sua vida, deixa eu com a minha tristeza, volto para a minha terra. Porque na terra dela, ela não ia passar fome, porque na terra de Judá havia a lei de Deus, né? Mais ou menos, né? Não é como eu disse a semana passada, mas mais ou menos o que acontece? As pessoas viviam muito de agricultura, e Deus falou: olha, quando vocês forem colher, não colha nos cantos, o que cair, vocês não vão pegar, isso aí é para o viúvo, para pobre, para necessitada. Era o INSS da viúva, ok? Era o INSS, lá eu vou ter a caixa pensão, ok? Então ela faz a sua programação. Vou pular alguns versículos por causa do tempo, e nós vamos lá para o 14. Lá no versículo 14, olha o que diz. Versículo 13. Vocês esperariam... versículo 11, vamos ampliar. Naomi disse: voltem, minhas filhas, por que desejam ir comigo? Ainda tenho filhos no útero que possam vir a ser marido de vocês? Lei do levirato. Morreu o irmão mais velho, o marido sem filhos, o irmão mais velho, o irmão mais apto ali, mais velho, vai casar com ela, e o primeiro filho vai ser do marido que morreu. A descendência dele é a partir do segundo. É uma lei. Isso é determinado por Deus, ok? Voltem, minhas filhas, sigam o seu caminho, pois sou velha para arranjar um marido. Ou seja, eu não vou casar mais. Mesmo que dissesse a vocês: ainda tenho esperança, ainda que eu casasse esta noite e desse à luz, vocês esperariam por eles até que crescessem? Vocês se recusariam a casar com outros homens só por causa só por causa deles? Não, minha filha. Eu me sinto muito amargurada por causa de vocês, pois a mão de Adonai está contra mim. Aqui ela está fazendo um lamento, né? Elas choraram em alta voz. Orfa, a gazela, então deu um beijo de despedida na sogra. No entanto, Ruth ficou com ela. Ela disse: veja, sua cunhada voltou ao seu povo e a seu Deus. Volte, siga sua cunhada. Então, Noemi aqui ela fala: olha, a órfã voltou lá para os seus pais, para o seu Deus. Volta para ela. Volta também com ela, melhor dizendo. Só que, olha, aqui entra uma coisa muito importante. Aqui, ela, então, faz uma declaração, que essa declaração, acho que é o cerne da mensagem, apesar de ser 4 capítulos, o cerne da mensagem está aqui. Então, eu vou pedir para você prestar bem atenção nisso. Olha só o que ela diz. Isso aqui tem que acontecer conosco hoje. Todavia, Ruth disse: não insista para que a deixe e pare de seguir você, pois aonde você for, irei, e onde você ficar, ficarei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrerei, e ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. Olha a fé dessa mulher. Ela te fala, ela assume um compromisso com a sua sogra, fala assim: não, aonde você for, eu também vou. O seu povo vai ser o meu povo. Era isso que nós precisávamos na igreja como um todo. O seu povo, Senhor Jesus, vai ser o meu povo.
É isso que nós temos que ter hoje, particularmente nas nossas dificuldades. Senhor, eu estou com o Senhor para tudo, a sua palavra é a minha palavra. As suas promessas são promessas para mim também. A sua lei é a lei para mim também. Eu estou dentro desta situação e não abro mão. Se você age dessa forma, numa dificuldade, não tem como Deus não te abençoar. Outra coisa que eu falei, acho que foi a semana passada, se não me falha a memória, que não se comparando, mas eu falei um pouquinho do meu testemunho, que no momento de grande dificuldade eu falei, não vou abandonar a Deus em hipótese nenhuma. Não vou abandonar a Deus em nenhuma hipótese. Eu vou ficar, seja para a vitória, seja para a derrota, eu vou confessar a Deus. Nós temos que ter essa percepção. Muito bem. Agora nós vamos para o capítulo 2. Aí o que acontece? Ela convence Ruth, convence Noemi de que ela não vai deixar ela, e elas voltam para a sua cidade. Aí diz assim, Noemi possuía um parente, por parte do marido, um membro proeminente e rico do clã de Elimeleque. Então, cujo nome era Boaz. Ruth, a mulher de Moabe, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo recolher espigas de grão, de quem me permitir. Ela lhe disse, vá, minha filha. Assim ela saiu, chegou ao campo e recolheu espigas atrás dos ceifeiros. Então, quando elas chegaram na cidade, houve uma grande festa. Você pode ver no capítulo, no capítulo 1, todo mundo recebe ela muito bem, Noemi, enfim. E agora ela vai, o quê? Vai lá para a colheita, ela vai agora a se beneficiar, né? E aí ela fala, olha, eu vou lá, quem deixar, porque também é aquela coisa também, Deus deixou tudo do jeito certinho, tudo organizadinho, mas sempre tem uma pessoa mais áspera, uma pessoa mais ignorante, né? Sempre tem. Então ela fala, eu vou recolher espigas de quem me deixar. Aliás, fazer uma observação. O que é essas espigas? É no momento de colheita. Hoje nós estamos, acho que no dia 24 do Homer, da contagem do Homer, 25, não lembro agora de cabeça. Então, no tempo da colheita, depois de Pêssar, todos os dias eles pegavam da colheita um fecho e levavam para o sacerdote apresentava para Deus. E nesses fechos que eles iam fazendo, essas pessoas necessitadas iam pegando o que caía no chão, iam vivendo disso, ok? Então ela foi isso, ela vou lá pegar esses fechos para me sustentar e sustentar minha sogra. Era essa a intenção dela, não era outra. Ela tinha um resgatador na família, mas ela não foi atrás do resgatador da família. Esse que é o problema às vezes também. Às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho um problema, eu acho que o fulano pode resolver o problema. Não, quem pode resolver o seu problema é Deus. Mas o fulano, se Deus quiser usar o fulano, ele vai aparecer na sua vida. Não precisa você forçar uma barra. Às vezes não é nem para o fulano ficar sabendo, que às vezes a gente pensa tanto que uma pessoa é tão amiga, e quando a pessoa descobre quais são os seus planos, aí que a coisa desanda. Às vezes a pessoa não é tão amiga quanto a gente pensa. Amém? Aí então ela foi e ela vai colher. E aonde ela foi, sem saber onde estava indo, ela não fez de propósito, porque não foi Noemi, foi Ruth. Ruth não conhecia a cidade, não conhecia aquele lugar. E ela acaba entrando no terreno exatamente do resgatador. O que é o resgatador? É aquele que quando morreu, se não tem irmãos, aí pega a parentela, é igual pensão alimentícia, né? O pai não na ausência do pai vai o avô, do avô vai.
alguém vai pagar a conta. Então, aí o que acontece? Ela vai então colher. E aconteceu de ela estar na parte do campo de Boaz, do clã de Elimeleque. Quando Boaz chegou a Betleém, ele disse aos ceifeiros: Adonai seja com vocês. E eles responderam: Adonai o abençoe. Em seguida, Boaz pediu ao servo que supervisionasse os ceifeiros. De quem é esta moça? O servo que supervisionava os ceifeiros respondeu: ela é a moça de Moabe, que voltou com Noemi, da planície de Moabe. Aqui já havia ela já estava meio que famosa aqui, porque o que Ruth fez era muito difícil de uma mulher fazer. O que? Uma jovem voltou, estrangeira, voltou para cuidar da sogra, para passar as penúrias com a sogra. Era uma coisa absurda. Então, olha o que essa mulher é abençoada realmente. E todo mundo então começou, olha, a nora de Noemi, e quando ele recebeu essa informação, ele já sabia, aquela moça cheia de virtudes. Então, o que ele faz? Olha, ele disse, ela disse, por favor, permita-me colher e ajuntar o que caiu dos feixes atrás dos ceifeiros. Então ela foi e permaneceu lá a manhã toda até agora, com exceção de um curto período de descanso no abrigo. Boaz disse a Ruth: você ouviu isso, minha filha? Não vá recolher em outro campo. Não deixe este lugar. Fique aqui com as jovens que trabalham para mim. Mantenha os olhos no campo em que os ceifeiros trabalharem e siga as jovens. Ordenei aos rapazes que não a incomodem. Quando tiver sede, vá e beba das jarras de águas cheias pelos rapazes. Ela caiu sobre seu rosto, prostrando-se. Ele disse: por que demonstra tanto favor por mim? Por que me dá atenção? Afinal, sou apenas uma estrangeira. Boaz lhe respondeu: ouvi a história inteira. Tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e sua mãe, a terra onde nasceu, para dirigir-se a um povo de quem antes nada sabia. Que Adonai a recompense pelo que você fez. E que você seja recompensada de forma plena por Adonai, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Amém? Segura essa frase, ok? Sob cujas asas você se refugiou. Aqui nós já vemos que ela foi recompensada por Deus pelo seu ato de justiça. Agora eu vou perguntar para você, e não me responda, por favor. Eu tenho medo da resposta. Você acha que Deus não está vendo o seu caminhar, a sua fé, o seu amor para com Deus, e Ele não vai te beneficiar naquilo que você precisa? A gente tem que ser mais grato a Deus. A gente tem que aprender a confiar mais em Deus. Ainda que o céu diga que você não pode, confia em Deus. Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar. E quer saber? Vai saber quantas vezes ele já não mudou a nossa sorte, nós nem descobrimos. Exatamente. Agora, se nós ficarmos com uma fé negativa, a gente só vai mostrar medo. Eu não gosto de pregar sobre Jó, não gosto, porque eu não entendo muito. É muito complexo. Mas uma coisa me chama a atenção em Jó, que ele disse, o que eu temia, me sobreveio. Ele temia aquilo. Será que isso foi uma brecha? Nós não temos que ter medo de nada. O medinho ele vem, mas nós temos que confiar em Deus. Falar, não, Deus não vai fazer isso comigo. Não. Ele é pai, não é padrasto, como dizem aí, nada contra os padrastos. Mas ele é pai. Você acha que ele não quer o seu bem? Se eu achar que que o meu pai, se bem que eu não tive pai, vou falar da minha mãe, vai, fica mais fácil. Se eu achar que a minha mãe fosse me fazer o mal, não, ela morreria por mim. Você acha que Deus não faz muito mais por você? Ele recompensa.
Ele fala, farei diferença entre o que serve e o que não serve. Deus faz diferença. Então não tema, crê somente, creia que Deus é bom. Creia que Deus tem o melhor para você, até o dia de nos levar dessa terra, Ele vai preparar tudo. A Bíblia fala que Deus afofa a cama do seu servo quando está doente. Ele cuida de nós. E Ele vira o cativeiro. Amém? Confiemos em Deus. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha nos versículos que eu devo ler, porque eu separei, porque senão... Versículo 16. Não, perdão, eu já li aqui. A menos que... não, é o 16 mesmo. Quando ela se aproximou da sogra, essa lhe perguntou, quem é você, minha filha? Ela respondeu, tudo que o homem havia feito a seu favor. Ela falou tudo que o homem tinha feito a seu favor. E acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, pois me disse, você não deve voltar para sua sogra sem nada. Noemi disse, minha filha, fique aonde você está, até saber o que vai acontecer, pois o homem não descansará a menos que resolva a questão hoje. Desculpa, eu pulei, tem que voltar. Estou dando spoiler aqui. É o versículo 6, perdão. Versículo 6, vamos voltar aqui um pouquinho. A Noemi orientou ela, porque a Noemi percebeu que ela tinha entrado na terra de um resgatador. Mas Noemi também não foi pedir para ninguém resgatar ela, não. Mas ela orientou, já que você entrou e encontrou graça do homem, você vai fazer assim, assim, e ela fez. Ela desceu a ele e fez tudo que a sogra lhe tinha dito para fazer. Depois de Boaz ter comido e bebido, sentiu-se bem e foi deitar-se junto aos montes de grãos. Uma coisa importante aqui, o que é esse monte de grãos aqui? Era a época da colheita e eles iam colhendo os grãos, iam fazendo os montes. Só que para ninguém roubar, os funcionários e até o dono da terra, eles dormiam na beira, cada um pegava um monte de cereais e dormiam ali. Por quê? Eles tinham que vigiar para ninguém roubar. E a sua sogra, então, orientou ela. O nome de Boaz, eu falei que os nomes são muito importantes. Boaz, ele quer dizer rapidez. Aquele que age rápido. Eu gosto muito de Boaz. Eu gosto muito de Boaz. Porque ele é um estrategista e rápido. Eu também, não é que eu igual não, né? Mas eu sou assim, eu quero fazer um negócio, ou eu faço ou não faço. Tem que resolver. E ele cria uma estratégia muito interessante que nós vamos ver no decorrer da leitura. Aí ele fala, ela se aproximou de forma sorrateira, descobriu-lhe os pés e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou, repentinamente se virou, e ali estava uma mulher deitada aos seus pés. Ela estava deitada na direção dos pés dele, como a sogra falou que teria que ser. Ele perguntou, quem é você? E ela respondeu, sou Ruth, sua criada. E agora veja o que ela diz para esse homem. Estenda seu manto sobre sua criada, pois o Senhor é um parente resgatador. Lembra que eu falei para você segurar lá atrás? Lá atrás, Boaz falou para ela, Adonai, o Deus de Israel, sob cujas asas você se refugiou, né? Que Adonai, ele comparou a Deus, né, com asas, que ela estava refugiada nas asas de Adonai. Agora ela usa esse mesmo contexto e fala, olha, estenda você o seu manto sobre sua criada, pois o Senhor é meu parente resgatador. Aquela bênção que você falou que Deus estava me abençoando, completa você essa bênção e me resgata. Só que havia um problema. Boaz não era o resgatador imediato, havia um outro homem antes dele. E eu entendo pela Bíblia que ele se interessou por essa moça, mas ele não tinha direito, e o outro tinha. Só que aí entra algo muito interessante aqui, a forma como ele age. Ela contou tudo que o homem havia feito a seu favor,
e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, pois me disse: você não deve voltar para sua sogra sem nada. Noemi disse: minha filha, fique onde você está até saber o que vai acontecer, pois o homem não descansará a menos que resolva hoje a questão. A Noemi já conhecia o perfil dele. Ele não vai descansar enquanto ele não resolver isso. Pode ficar sossegado que hoje ele resolve isso. Muito bem. Capítulo 4. Eu gosto de ler na sequência, nós não temos condições, infelizmente. 4, versículo 6. Não, versículo 3, ok? Vamos pegar um pouquinho, senão vai ficar muito sem. Então Boaz disse ao parente resgatador. Então o que aconteceu? Boaz foi de manhã na cidade, deixa eu explicar, por causa do. Não estamos correndo a leitura. Ele então sabia quem era o seu parente mais próximo que tinha o direito de resgatar Noemi. Quem resgata Noemi, resgata o seu terreno. Mais terreno para plantar, mais prosperidade. Era um bom negócio? Era um bom negócio. O que ele faz? Ele vai nos portões da cidade. Por que os portões da cidade? O portão da cidade, naquele tempo, era como um fórum. Todo mundo ia lá. Aí, a hora que tinha alguma questão, pegava os juízes, as pessoas mais sábias ali, chamava as pessoas e trazia a pessoa ali e eles julgavam. Né? Não tinha esse processo, né, que nem hoje, 7 anos. Não, é ali e resolve. Então ele foi lá, já encontrou a pessoa. Vamos lá. Vou ler desde o versículo 1. Enquanto isso, Boaz dirigiu-se ao portão da cidade e assentou-se. Ele já está ali para a sua questão ser resolvida. Eu queria que alguém lesse para mim esse versículo 1. 4:1. Quem pode ler bem alto para mim? Essa Bíblia de vocês eu acho que vai estar melhor que a minha. Quem? Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Amém. Chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. Amém. Essa Bíblia aqui está mais calma. Tem uma Bíblia que é interessante, que ela diz, ô fulano, chama ele de fulano. Não tem na Bíblia de vocês aí? Ô fulano, né? Mas seja fulano, ou seja ciclano, o que é interessante? Nós não falamos que o nome aqui, todos são importantes? Por que esse homem não tem, o nome dele não é nem citado? E ele era para ser descendente de Davi, esse homem aqui, da ascendência de Davi. Esse homem, esse fulano, era para estar na linhagem do Senhor Jesus. Mas ele não teve um nome nem registrado na Bíblia, foi chamado de fulano, resgatador, Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém fala fulano. Oi? A católica de Jerusalém. Tem várias linguagens que falam fulano. Mas o fulano eu achei engraçado. Mas a questão geral é que ele não é nome. Lembra do rico e Lázaro? Lázaro tem um nome, né? Como chamava o rico? Por quê? Provavelmente o nome dele não está escrito no reino de Deus. É um Deus. Quem é você? Apartai-vos de mim, Senhor. Eu comparecia nas suas festas, eu fazia milagre. Não vos conheço. Não está escrito seu nome aqui. É complicado. Ô fulano. Então o fulano passa, olha, ele não é merecedor de ser citado. Gente, agora vamos falar uma coisa muito séria. Esse homem fazia parte do povo de Israel. Ele era de família qualificada. Assim, no mundo espiritual, a gente também tem que tomar cuidado. Porque se a gente não crê em Deus como se deve, a gente pode ser um fulano. A gente pode ser um fulano. Ou a gente pode ter um nome. Tenha um nome em nome de Jesus. Amém? Tenhamos o nosso nome. Amém? Então vamos lá. Então Boaz disse ao fulano, olha só a estratégia, esse Boaz aqui é dos meus.
Ia vender um monte de seguro para nós. O pedaço de terra que pertencia a nosso parente Emelec está à venda por Noemi. Ela não podia vender, mas ele podia. Que voltou da planície de Moabe. Considerei que devia falar a você sobre isso e dizer, olha só, não, ele fez a coisa certa, eu considerei, porque você está na preferência. E dizer, compre-a na presença do povo, sentado aqui, na presença dos líderes do meu povo. Ele já levou tudo pronto, não teve nenhuma, como chama? Antes de da audiência lá, tem aquela amigável lá, né? Não, já chegou na... não teve... tem geralmente aquela... Antes de entrar na batalha, tem um acordo, não tem, pastor? Eu esqueci o nome lá. Não teve. Aí ele diz, olha, compre na presença do povo, sentado aqui na presença dos líderes do meu povo. Se você quiser redimi-la, faça-o. No entanto, aí ele entra com a proposta dele. No entanto, se não a redimir, diga-me, para que eu saiba, pois não há ninguém mais na linhagem para redimi-la. E eu estou logo depois de você. Ó o fulano. Ele disse, eu quero redimi-la. É terra? Manda. É terra? Manda, eu quero. Eu quero redimi-la. Aí vem o Boaz com a sua inteligência. Fala, então Boaz disse, no mesmo dia em que você comprar o campo de Noemi, compre também Ruth, a mulher de Moabe, a sua mulher do filho morto, a fim de suscitar no nome do morto um herdeiro para a sua propriedade. Aí ele já falou, ó, você vai comprar, mas você vai cumprir a lei completa. Você vai gerar um filho, esse filho não vai ser seu, vai ser do morto. Aí, olha o que acontece. O fulano, o resgatador, disse, eu não poderei resgatá-la para mim, pois poderia pôr em risco a minha herança. Fique você com meu direito de resgatador, pois não poderei resgatá-la. Amém? Então veja o que acontece aqui. Ele queria sim a graça, mas não queria a lei. Não é interessante? Existe, não, ou a graça com a lei, ou não tem graça. Entendeu? É assim. Na nossa vida é a mesma coisa. Ah, eu quero as bênçãos de Deus. Então creia em Deus. Ah, eu quero a segurança de Deus. Então creia que Deus te dá segurança. Confesse com a sua boca. Mostre para o mundo que você crê. O dever ninguém quer. Muito bem. Já estamos terminando. No passado, aí ele explica aqui, ó. No passado, procedia-se desse modo em Israel, para validar todas as transações envolvendo resgate e transferência. Um homem tirava o sapato e dava a outra parte. Esta era a forma de atestar em Israel. Assim, o resgatador disse a Boaz, né, o fulano, compre você, e tirou o sapato. Boaz dirigiu seus líderes e a todo o povo. Hoje vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, e todas as posses de Quilion e Mahlon. Também estou recebendo por mulher Ruth, a mulher de Moabe, a mulher moabita, a mulher de Mahlon, a fim de suscitar no nome do morto um herdeiro para a sua propriedade, para que o nome do morto não seja eliminado dentre seus parentes e do portão de seu lugar. Vocês são testemunhas hoje. Todo o povo que se encontrava junto ao portão e os líderes disseram, nós somos testemunhas, que Adonai torne a mulher que entrou em sua casa como Raquel e Léa, as edificadoras da casa de Israel, que realize atos dignos em Efraim, torne-se renomado em Betlehem, que sua casa, por causa da semente de Adonai, lhe dará
que sua casa, por causa da semente que Adonai lhe dará desta jovem, torne-se como a casa de Pérez, que Tamar gerou para Judá. Esse Pérez também é muito interessante, né? É aquele que rompe, né? É muito interessante a história dele também, mas essas bênçãos que foram proclamadas aqui foi exatamente o que aconteceu na vida do povo. E para a gente terminar, diz assim: então Boaz levou Ruth, e ela se tornou mulher dele. Ele se relacionou sexualmente com ela, Adonai capacitou-a. Olha quem capacita, quem dá saúde, quem dá abre madre ou fecha. Adonai. Precisava estar escrito que a mulher engravidada não seria novidade. Não, Adonai capacitou. Porque se Deus fechar, ninguém abre. Amém? Adonai capacitou-a a conceber, e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja Adonai, que hoje provou a você um resgatador, que seu nome seja conhecido em Israel, que ele restaure sua vida e proveja para você na velhice, pois sua nora o deu à luz. Ela a ama e é melhor que 7 filhos. Amém? Olha, dizem que os judeus dizem que a mulher perfeita para eles lá é que tem 7 filhos, né? Tem essa cultura, diz que a mulher ela se sente realizada quando ela tem 7 filhos. E aqui o que diz, olha, essa sua nora moabita é melhor que 7 filhos. Às vezes 7 filhos não cuidavam do pai ou da mãe, né? Naomi pegou o menino, levou ao colo e tornou-se sua ama. As mulheres da vizinhança lhe deram o nome. Elas disseram: um filho nasceu a Noemi, e chamaram-o Oved. Ele é pai de Ishai, ou Ishai, ou seja, o pai de Davi. Olha só que grande bênção é essa história. Aí diz, ó, eis a genealogia de Pérez. Pérez foi pai de Esrom, Esrom foi pai de Ram, Ram foi pai de Aminadav. Aminadav foi pai de Narshon, Narshon pai de Salmão, Salmão pai de Boaz. Boaz foi pai de Oved, Oved foi pai de Ishai, e Ishai foi pai de Davi, e Davi é o pai de Jesus. Amém? É da linhagem, é o rei. O que nós aprendemos aqui? Muita coisa aqui. Pena que a gente não tem. Tinha que fazer um seminário de Ruth, porque é muita bênção. Mas isso aqui nos mostra que Deus está no controle de tudo. E o que ele precisa para trabalhar? Um coração disposto. É só abrir o coração. Olha o coração, a oração não, né? Mas a declaração que Ruth fez para ela. Eu não vou te deixar. Aquela mulher, eu estou terminando, aquela mulher, ela tinha direito de ter todos os medos. Ela podia falar, poxa, essa mulher é uma viúva negra. Morre o pai, morre o filho mais velho, morre o filho mais novo. Eu vou sair fora, eu vou... Se pegar a estatística, ela não ficava junto. Mas ela não olhou para a estatística. Ela olhou para a possibilidade não. Ela olhou para o que a identidade dela na Bíblia traz, para a amizade, o amor ao próximo. Ela falou, não vou deixar minha sogra. O que a vida trouxer para ela, vai trazer para mim também. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Então, entenda uma coisa. A condição que Deus te proporcionar nessa terra é a condição que Deus escolheu para você. E Deus não quer mal para você, Deus quer tudo de bom. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente tem que tirar o medo do nosso coração. Tem que tirar o medo. Tira o medo. Coloca a certeza no seu coração. Não, Deus é bom, Ele é Pai. Se nós que somos maus, como a própria Bíblia diz, a gente não quer o mal dos nossos filhos, você acha que Deus vai querer o seu mal? Você acha que Deus vai
ser contra você? Não, Deus só repreende mesmo quando a gente começa a sair do caminho. Aí porque ele não tem filho bastardo, Deus tem filhos. Olha só a situação. Até quando Deus diz, porque a palavra de Deus não volta atrás, mas existe uma coisa. Deus não disse uma vez, mandou o profeta falar para, eu sempre esqueço o nome do rei, que ele ia morrer. Como? Não, Deus deu mais 15 anos para ele. Ezequias, né? Zedequias? Ezequias, eu sempre esqueço o nome dele. Deus mandou falar para ele, você vai morrer. Que pior notícia do que Deus falar que vai morrer? Tem pior notícia? Não tem. Não tem. Porque se o médico falar você vai morrer, o outro você vai falar que nada, você aí não sabe o que está falando. Né? E às vezes não sabe mesmo. Mas Deus fala isso. E o que ele fez quando Deus disse que ele ia morrer? Já tinha sentença de morte da boca de Deus, do profeta, mas ele representava a boca de Deus. Você vai morrer. Ele vai lá, chora, põe o rosto na parede, segundo, não sei se é na parede mesmo, não dá para confiar muito, né? E ele ora, ele pede a Deus, Senhor, lembra-te da minha... E ele começa a clamar, abre o coração para Deus. Deus manda o profeta nem chegou de volta, falou, volta lá. Fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Mudou a sentença de Deus. Por quê? Deus tinha um propósito. Então saiba, Deus tem um propósito na sua vida. Faça um melhor. Aproveite cada dia. Se a gente ficar tomando cuidado com tudo que pode dar errado, a gente não vai fazer nada, a gente só vai ficar se cuidando. Não. Vá. Avance nos projetos que Deus coloca no seu coração. Vá para frente. Fala, Senhor, enquanto o Senhor me der fôlego, eu vou estar fazendo a tua vontade. E deixa o resto. Que quantos anos você vai viver, isso pertence a Deus. E mais importante do que os anos que a gente possa viver aqui, eternidade. Esse é o propósito maior. Foi por isso que Jesus morreu por nós. Para nos abrir a porta da eternidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua Mashiach.